Boa noite, nós estamos começando agora a nossa 30ª edição do Geringonça São Paulo. Essa edição ela é dedicada ao eleitor e às eleições e já é o terceiro programa dedicado a esse tema, né? O primeiro foi o voto em mulher e o segundo, o voto em participação. Hoje nós vamos ter conosco o Daniel Kenzo, que é presidente do Diretório Zonal do PT no Butantã, e vai trazer para nós a experiência da campanha nas ruas em tempos de pandemia. E o Diogo Leite, do coletivo Coração Lula Livre, vai falar sobre a campanha nas redes, principalmente nesses tempos de fake news, né? E, Diogo, isso já seria esse jogo das fake news, já seria um novo marketing político? Oi, Rico. Boa noite a todo mundo. Muito legal estar aqui de novo, voltar ao Geringonça, nessa 30ª edição. Olha, as fake news não são novidade, elas existem, acho que desde que o mundo é mundo. Na Roma Antiga você já tinha boatos, fake news, os boatos podiam derrubar um imperador. O termo fake news já existe dicionarizado nos Estados Unidos desde o século XIX. A diferença é a dimensão que as fake news tomaram com as redes sociais e os computadores, isso tudo. Vou falar um pouquinho para entender melhor como funcionam as fake news. Acho que é legal a gente entender um pouquinho como funcionam como funcionam as redes sociais. Eu vou falar do Facebook, tá? Que é a rede mais usada no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, o Facebook tem 130 milhões de usuários no Brasil, cara. Isso é muita gente. Por isso que, por exemplo, falar em campanha eleitoral, as redes sociais já eram um imperativo. Agora, com pandemia, sem poder sair na rua, sem poder fazer aglomeração, sem poder fazer comício, isso é mais do que necessário. A gente tem que estar nas redes como a gente estava nas portas das fábricas, na porta dos metrôs, nas portas das escolas, nas ruas. Então, assim, a primeira coisa do Facebook. O Facebook é uma empresa. Então, como toda empresa, quer ganhar dinheiro, quer ganhar muito dinheiro. E ele ganha dinheiro vendendo anúncio. E o anúncio só vai veicular um anúncio, só vai comprar um anúncio se você tiver gente para assistir esse anúncio. E aí não é muito diferente do que acontece na televisão, né? Os canais de televisão que têm maior audiência têm as propagandas mais caras. O propaganda em horário de pico, o horário nobre, né? Como já diz o nome, tem um valor mais caro. O Facebook não, ele quer fazer você ficar, então para ter gente para ver os anúncios, ele quer que as pessoas fiquem grudadas ali no Facebook o maior tempo possível. Então, o Facebook, todo mundo já deve ter ouvido falar e todo mundo xinga muito o tal do algoritmo do Facebook, né? O algoritmo é uma sequência de regras e de comandos que máquinas, programas, tal, têm e executam. Um computador de casa tem uma porção de algoritmos, o celular que eu estou usando para fazer essa live tem uma porção de algoritmos. E o algoritmo do Facebook, ele decide o que mostrar e para quem mostrar. Então, é legal a gente pensar assim, no Facebook tem dois tipos de página. Tem o perfil pessoal, por exemplo, o perfil do Diogo Leite, e tem, por exemplo, a página do Coletivo Coração, as páginas de campanha, as páginas de empresas, tal. Se pensar o volume de pessoas, por exemplo, que a gente tem de amigo no Facebook, eu tenho quase 1.500. Imagina se o Facebook fosse me mostrar tudo isso que eu tenho de amigo, tudo que essas pessoas colocam. Não ia dar conta. Então ele seleciona. E o algoritmo do Facebook, ele procura mostrar pessoas, coisas com quem eu interajo mais. Então, eu sou muito amigo do Daniel, eu curto muito as postagens do Daniel, então as coisas do Daniel ele vai me mostrar primeiro. Ele sabe que eu gosto de ver as coisas do Daniel, ou ele pensa que eu gosto. É essa ideia. O algoritmo do Facebook tenta prever o que você vai gostar para você não sair do Facebook. O problema é quando isso chega nas páginas. Por exemplo, a página do Coletivo Coração, a página do Linhas de Sampa, as páginas de campanha, etc. Ele mostra as postagens para menos de 1% das pessoas que curtem aquela página. Então, o algoritmo ele vai selecionar.
seleciona o que a gente vê, tanto que a gente vê muita gente no Facebook falando até aquelas coisas de cortar e colar para ver quem te segue, quem não sei o que, gente, é besteira isso, é o algoritmo do Facebook determinando. Por quê? Ao mesmo tempo que ele quer que você fique preso no Facebook olhando as coisas, ele vende propaganda no Facebook. Então, uma página, para aparecer para mais pessoas, ela tem que dar dinheiro para o Facebook para mostrar para as pessoas. Então, acho que a primeira coisa de campanha na rede é dar uma enganada nesse algoritmo do Facebook. Como ele quer mostrar o que você gosta de ver, você vai ensinar, a ideia é ensinar para o algoritmo do Facebook o que você quer que ele te mostre. Então você entra lá direto na página, por exemplo, eu gosto do Lula, a gente faz campanha para o Lula, então vai lá no cantinho, na lupinha do Facebook, coloca @Lula, vai aparecer a página oficial do presidente Lula, você entra lá e curte tudo que tem lá. O Facebook vai começar a falar, nossa, essa pessoa, o Diogo gosta de ver o Lula, as coisas do Lula, então o Facebook vai começar a me mostrar o Lula. Então, isso é fundamental, qualquer campanha política, a gente está falando disso agora, você ajudar o algoritmo do Facebook a mostrar para você as coisas das campanhas que você apoia e mostrar para os outros, porque o algoritmo funciona assim. Você faz um post no Facebook, numa página, ele vai mostrar para menos de 1% das pessoas que curtem aquela página. Se essa postagem tiver um mínimo de curtidas, de comentários, de compartilhamentos, o algoritmo do Facebook vai entender. Nossa, essa postagem aqui é relevante para um certo número de pessoas, então vou mostrar para mais pessoas. Então tem aí a regrinha de ouro que serve para o Facebook, mas serve também para qualquer outra rede social, que é curtir, comentar e compartilhar. Então você curte a postagem, faz um comentáriozinho, pode ser uma hashtag ou só uma frasezinha curtinha. E se for um conteúdo que você achar que é relevante para os seus amigos no Facebook, que mais pessoas vão gostar, que é um conteúdo relevante de campanha, você compartilha. Daí você pode marcar pessoas e tal. E é isso que a gente dá uma enganada no algoritmo do Facebook e toca a campanha sem precisar gastar muito dinheiro, de uma maneira que a gente chama orgânica, né, natural, como se a gente estivesse na rua. Na rua a gente não entrega o panfletinho para as pessoas e conversa. No Facebook a gente vai fazer a mesma coisa, só que entregar o panfletinho é compartilhar uma postagem. Fazer um debate, ir lá comentar alguma coisa. Se alguém xingou teu candidato, alguma coisa, você vai lá e comenta. Se alguém aparecer com uma dúvida, você responde. Isso é legal, que mostra que, nossa, esse conteúdo aqui dessa página que é relevante para mais pessoas, o Facebook vai mostrar. Daí a gente dá essa enganada. E isso é o funcionamento básico de qualquer rede social. As fake news, elas funcionam da seguinte forma. Você pode esparramar pelo WhatsApp, etc., mas a fake news ela tem a característica de parecer verdade. Ela tem uma aparência de verdade. E as fake news servem para as pessoas ganharem dinheiro. A gente pensa assim, o cara ganhou a eleição com isso, mas além do cara ter ganhado a eleição com isso, como foi o Bolsonaro nas últimas eleições, com o kit gay, mamadeira de piroca, aquelas montagens esdrúxulas da Manuela Dávila, também tem muita gente que ganha dinheiro, porque o mecanismo das fake news nas eleições, eles disparam as fake news no WhatsApp, às vezes é só um texto, alguma coisa. A fake news ela tem a ideia de coincidir, bater com alguma coisa que a pessoa já acha. Então, as pessoas, por exemplo, normalmente costumam fazer muitas fantasias sobre a esquerda. Eles pegam algumas dessas fantasias, algumas dessas ideias absurdas sobre a esquerda, que são antigas, eles transformam numa notícia. Então, a fake news, normalmente, ela direciona para um site que tem uma cara de um portal de notícias, às vezes tem um nome que parece de um portal de notícias, parece que é uma coisa legítima, só que é falso. Então ele reforça aquela ideia. Então uma ideia que é difundida às vezes pelo WhatsApp ou pelo Facebook, mas ela é reforçada por essas páginas de internet que vendem anúncio pelo Google, pelo próprio Facebook, mas isso eu vou falar depois. Vamos escutar vou deixar o Daniel falar um pouco. Vou ficar falando aqui, não paro mais. É isso mesmo. Antes de passar para o Daniel, eu não falei no começo, mas então vou falar agora. O Geringonça São Paulo é um programa do Comitê dos Coletivos pela Democracia e por Lula Livre, CCD-LL. Bom, eu sou Reiko, do coletivo Linhas de Sampa, que integra o CCD-LL, e o Linhas de Sampa é um coletivo
que vocês estão vendo aqui, um bordado aqui em cima de mim, que é um coletivo de bordado ativista, né? Pela democracia e pelos direitos humanos. E assim temos coletivos são 26 coletivos, né, juntos, e de diferentes áreas, com diferentes atuações, e é muito legal fazer parte. Tal. Por que nós estamos falando de eleições? Nós estamos falando de eleições porque esse ano nós estamos vivendo uma campanha eleitoral muito atípica, né? Primeiro que estamos sob o governo Bolsonaro, né? Que ganhou as eleições, uma parte responsabilidade das fake news, uma parte, né? Não totalmente. Mas nós estamos vivendo uma pandemia. Então, essa quarentena, que impede uma boa parte das pessoas de irem às ruas, fazer campanha, como nós estamos acostumados, né? De entregar o panfleto, olho no olho, conversar com o eleitor, argumentar. Esse momento tá mais difícil, né? E nas redes é uma coisa que a gente também fica pensando. Muita gente se isolou na sua bolha, né? Então já não conversa mais com outras pessoas que não estão dentro do seu espectro ali de esquerda, né? O progressista, mas assim, limou de vez aqueles que a gente achava que não ia contribuir com nada, né? E isso é uma coisa que eu queria que o Daniel falasse um pouquinho também. Ele vai falar um pouquinho sobre o WhatsApp, a campanha no WhatsApp também, além da campanha na rua. Se realmente tem efetividade essa campanha feita, por exemplo, no WhatsApp. Então, a bola está com você, Daniel. Boa noite, Reiko. Boa noite, Diogão. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme poder estar participando aqui desse programa de Geringonça, que é uma iniciativa sensacional, né, para que as pessoas, a gente está falando de militância em rede, está falando em participação, e o Geringonça está dando um exemplo maravilhoso de como fazer isso na prática, né? Então é uma honra muito grande poder participar aqui com vocês. E de um tema tão importante que trata de eleição, né? Uma eleição numa época típica, como a Rico bem disse, e não só por causa da pandemia, mas também por causa de todo o autoritarismo que a gente vem amargando aí desde o golpe, até antes, né? Isso vinha numa escalada, mas culminou com um golpe na presidenta Dilma e a prisão injusta do presidente Lula para tirar ele da corrida eleitoral. Então, a gente está vivendo um tempo muito difícil por conta da pandemia e também por conta do autoritarismo e da extrema-direita que tem ganhado força, que ganhou força no nosso país. Bom, sobre o WhatsApp em particular, Rico, como é que a gente pode pensar o WhatsApp? Primeira coisa, a gente tem que saber separar o que seria o WhatsApp usado de uma forma que a gente pode fazer através, como militante, como pessoas que estão querendo convencer outras a usar essa ferramenta para conversar, para dialogar, para fazer a propaganda dos seus candidatos, da sua campanha, ou até mesmo discutir as propostas, discutir as questões relevantes do país. E outra coisa é o uso do WhatsApp como uma ferramenta criminosa que visa a influenciar nas eleições de uma maneira ilegal, como nós vimos nas eleições passadas, né? O uso, por exemplo, de disparo em massa do WhatsApp, que nessa eleição esse uso é colocado como proibido, né? Foi
foi trazido isso à pauta, e hoje você não pode contratar empresas, por exemplo, as campanhas não podem contratar empresas, por exemplo, para que faça disparo em massa para as pessoas, né? Então, a gente tem que diferenciar o que é o uso do WhatsApp de uma maneira legal, de uma maneira que você pode fazer como militante, conversar, daquela maneira que é a maneira criminosa que foi usada pelos partidos, especialmente aí da extrema-direita, para influenciar com disparos em massas, pagos ilegalmente, né, por empresas que são proibidos, né? Então as pessoas ficam muito na dúvida, mas fazer isso, se eu ficar disparando, se eu ficar movimentando o WhatsApp, fazendo isso, eu estou agindo de maneira ilegal, estou fazendo a mesma coisa que a direita faz. Não, não é isso. O WhatsApp, ele pode ser considerado uma ferramenta para você fazer a sua, digamos, em tempo de pandemia, como a gente está, mas fazer a sua panfletagem virtual, por exemplo, né? Você tem... Como é que você pode fazer isso? Você tem no seu celular uma série de contatos, né? Você foi fazendo contatos, foi conversando com as pessoas, você vai tendo aqueles contatos ali. E você conhece esses contatos no seu celular. Você sabe como conversar com eles, você sabe como apresentar alguma coisa para ele, porque você conhece eles. Então, se você apoia uma campanha, apoia um candidato, e quer ajudar esse candidato a conseguir votos, né, ter um bom desempenho eleitoral, você pode usar esse seu conhecimento das pessoas que você tem em seu contato no telefone para fazer a divulgação dos seus candidatos perfeitamente. Você pode conversar, né? O que é proibido é você fazer disparo em massa para as pessoas que, inclusive, nem pediram, nem autorizaram o recebimento daquelas mensagens. Isso é proibido, mas agora, quando você tem os seus contatos, você pode conversar com aquelas pessoas e montar a sua própria lista de transmissão, por exemplo. O WhatsApp tem essa ferramenta, que é você montar a sua lista de transmissão e conversar com as pessoas. Olha, conversa com as pessoas, e aí você passa a fazer a divulgação do seu candidato, da sua candidata, né? E acredito que deveria não ser só apenas para eleição, mas para discutir as questões políticas, para você divulgar uma notícia importante, relevante para as pessoas, né? E então é isso. Eu acho que o WhatsApp, se ele for uma ferramenta bem utilizada, né, ele é fundamental para a gente precisa entrar nessa disputa também, né? Porque aquilo o que acontece? Você, nas redes sociais abertas, a pessoa, além de ter o algoritmo, como o Diogo explicou para a gente muito bem, a pessoa ela vai ter que ter aquela busca por aquele conteúdo. Agora, o WhatsApp, você vai conseguir enviar diretamente para a pessoa, no celular dela, a mensagem que você quer. Então, ela vai receber aquela mensagem, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante que a gente precisa usar. E eu acho que a gente tem que complementar essa ferramenta com aquilo que a gente já fazia, né? Aquilo que a militância já fazia, estava acostumada a fazer, que era conversar com as pessoas nas ruas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas sobre os cuidados e como fazer campanha dessa forma, mas na campanha Lula Livre, que eu e o Diogão, a gente fez muito junto, a campanha Lula Livre, também com o CCD-LL, né, com os comitês Lula Livre, a gente fez muita campanha dessa forma, conversando com as pessoas, pedindo para as pessoas que eram mais próximas, que gostavam, que apoiavam o Lula, que viam a arbitrariedade que o Lula estava sofrendo, mas que queriam receber mais notícias do Lula. O que a gente fazia? A gente pegava o WhatsApp, pegava o número daquela pessoa, já cadastrava, já colocava ela num grupo de recebimento de mensagens, onde ela podia conversar ou não. Então, a gente foi aumentando a nossa rede de WhatsApp, fazendo também as conversas nas ruas, né? Então, as coisas devem ser complementares. É fundamental que a gente faça também a militância nas redes, é fundamental que a gente ocupe os espaços nas redes, né? A gente não pode deixar a direita, né, ocupar esse espaço, o pessoal que é antidemocrático ocupar esse espaço, mas a gente também não pode tirar o pé das ruas, né? Ainda em tempo de pandemia.
a gente precisa tomar os cuidados necessários, mas a gente também precisa estar nas ruas, conversando e fazer dessas duas formas de militância militâncias complementares. Você, tanto nas ruas, você vai fazer sua atividade, conversar e tal, mas sem descuidar das redes. E o WhatsApp pode ser uma boa ferramenta para que a gente use, converse com as pessoas, forme redes, né? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa usar o WhatsApp, tá bom? Devolvendo a bola aí para você, Rico. Esse ano, a eleição tem algumas curiosidades, né? Porque a gente tem uma profusão de candidatos e candidatas que as pessoas estão perguntando, mas o que aconteceu aqui que nós temos tantos candidatos, né? O Brasil tem 5.570 municípios e são mais de 500 mil candidatos a vereadores e vereadoras. Então, é um número tão extraordinário, porque o que aconteceu? Então, esse ano passou a vigorar a emenda constitucional que proibiu as coligações partidárias, né? Então, agora, o partido pode apresentar o X de candidaturas que antes eram reunidas em coligações partidárias. E uma outra curiosidade dessa eleição, desse ano, são as inúmeras candidaturas coletivas que nós estamos vendo. Então, de diferentes áreas, né? Desde nós temos candidatos do movimento negro, nós temos candidatos do movimento da reforma urbana, são movimento de mulheres. Então, são características muito diferentes das eleições anteriores, né? Além dessas diferenças que a gente já falou, né? E, Diogo, você que vive mais essa questão das redes mesmo, o Coletivo Coração, Lula Livre, é muito atuante nas redes. Como é que você acha que é possível trabalhar com tantos candidatos e candidatas nessa disputa desse ano? Olha, Rico, eu acho que é muito legal você ter muitos candidatos. Eu acho que quanto mais participação você tiver num processo eleitoral, num processo democrático, é melhor. Tem muita gente, por exemplo, é uma pauta da direita, a diminuição, por exemplo, do tamanho dos legislativos, né? A gente não precisa ter tanto vereador, a gente não precisa ter tanto deputado. Eu acho que é o contrário. Eu acho que quanto, por exemplo, mais vereadores a gente tiver, melhor, porque você tem mais gente trabalhando, representando mais pessoas. Eu, por exemplo, não vou fazer campanha aqui, mas eu sou mais comprometido com uma candidatura, mas eu não me limito a ela. Eu acho que e isso é uma coisa muito legal que acontece, que é da representação. Às vezes as pessoas não querem mais, muitas vezes, um candidato que defenda também a pauta dela. Ela quer um candidato que seja totalmente comprometido com aquela pauta. Por exemplo, às vezes uma mulher negra quer ser representada por uma mulher negra e não por um homem branco. Mesmo que seja um homem branco que defenda as causas das mulheres negras. E isso eu acho uma coisa muito positiva da democracia. E essa profusão toda de candidaturas, ela abarca vários segmentos diferentes da sociedade. Então, mesmo sendo comprometido com um candidato, se aparecer, conversando com alguém fala, nossa, eu gostaria de votar numa mulher jovem LGBT. Gente, eu como militante político, vou indicar dentro das candidaturas que eu conheço, que eu confio, com as quais eu concordo, eu vou indicar uma pessoa com essas características para essa pessoa votar. Então, a gente acaba não fazendo, a gente faz muitas vezes campanha para uma candidatura com quem a gente se identifica mais, mas a gente, antes de tudo, eu, Daniel, muitos outros, nós somos identificados com projetos de cidade, projetos de país. Então, a gente apoia candidaturas comprometidas com esse projeto coletivo. Então, eu acho legal ter muitas candidaturas, né? Quer dizer que mais pessoas vão poder ser representadas nas urnas. Algumas vão ganhar, outras não, mas a democracia é isso, né? Você buscar a representatividade dessas pessoas. Ô, Diogo, você sabe que você está falando dessa questão da representatividade? Só vou fazer uma parte aqui. Na nossa Câmara Municipal aqui em São Paulo, dos 55 vereadores eleitos em 2016,
nós temos 44 homens e 11 mulheres. 43 são brancos, 8 são pardos, 2 são negros, 2 são amarelos. Então, dá para você sentir que esse não é o retrato da nossa população paulistana, né? E, no entanto, é isso que nós temos dentro da Câmara, legislando em nome de, né? Então, isso é importante, isso que você está falando, inclusive para as pessoas saberem exatamente em quem votar nesse pleito, porque realmente nós estamos na cidade de São Paulo com problemas muito sérios de representatividade, né? Então... Rico, isso que você falou é muito importante, mas eu acho que a gente tem que ir além disso, a gente tem que, acho que, entender como funciona o processo eleitoral, porque não são eleitos os 50, acho que são 55, né, em São Paulo, 55 vereadores mais votados. Você vota em conjuntos, porque o cálculo eleitoral o sistema eleitoral funciona assim: todos os votos para vereadores ou em partidos são somados, a gente chama isso de votos válidos, se divide esse número pelo número de cadeiras na Câmara, pelo número de vagas de vereadores, daí se descobre quantos votos você precisa para ocupar cada cadeira na Câmara. E a mesma conta é feita, então, em cada partido. Por exemplo, somam-se todos os votos de um partido, todos os candidatos daquele partido, mais os votos na legenda daquele partido. Daí você consegue fazer a conta, dividindo por aquele número que a gente tirou antes, a gente consegue ver quantas cadeiras esse partido tem. E os mais votados desse partido assumem as cadeiras. Isso é interessante porque a gente vota, é claro, num candidato de nossa preferência, mas também a gente vota num conjunto, a gente vota num coletivo, né, representado aí pelo partido e não mais pela coligação, como você colocou antes. Sim. Então, eu acho que é importante as pessoas terem isso em mente, porque muitas vezes as pessoas acabam votando em alguém que até conhece, às vezes a pessoa é ótima, uma determinada causa. Por exemplo, um candidato que defende a educação. Você conhece o cara, ele é professor, ele defende, ele está lá, dá aula na rede pública, tal, mas ele está num partido que não é exatamente um partido que defende a educação. Então, como que eu vou votar num candidato que representa uma causa que eu gosto, que eu defendo, que eu acho importante, sei lá, causa da educação, e votar num candidato que defende essa causa, mas que está num partido que, por exemplo, defendeu a emenda constitucional 95, que congelou os gastos com saúde e educação no país. Não dá. Ou um candidato que defenda a causa animal, mas que ele está num partido que é muito ligado à bancada do boi, que vai desmatar, ou que libera a arma, ele defende a caça. Então existem essas contradições. Então, por isso que eu falei, eu tenho minha candidatura de preferência, mas eu trabalho com outras candidaturas próximas que eu conheço, que eu confio, que participam do mesmo projeto político, que eu sei que não vão dar esse tipo de mancada, porque se eu defendo muito uma causa, voto num cara que defenderia essa causa, mas ele não está entre aqueles que vão assumir uma cadeira na Câmara, eu estou ajudando a colocar na Câmara um candidato que vai fazer exatamente o oposto do que eu quero, do que eu defendo. Então a gente tem que olhar para o conjunto dos partidos como um conjunto. O que aquele partido votou nos últimos 4, 5 anos? Que causas que esse partido defende, que ele apoia? Por exemplo, uma pessoa LGBT vai votar num candidato LGBT num partido que ataca os LGBTs? Ele está ajudando a eleger pessoas que vão ser contra os interesses dele. Isso eu acho que é muito importante a pessoa ter na hora de votar. Você vota numa pessoa, mas você também vota num conjunto. E se esse conjunto for contrário aos ideais que você defende, às ideias que você defende, as causas que você defende, você está votando contra você mesmo. Então, acho que isso é muito importante as pessoas pensarem. Quer falar, Daniel? Eu acho essa colocação do Diogo perfeita e é fundamental para a gente fazer a escolha, né? Para que a gente pondere mesmo, que a gente pese isso, né? Que o nosso voto ele não pode ser apenas personalista. Eu gosto daquela pessoa, aquela pessoa tem uma história que eu considero boa, eu conheço,
mas você não pode deixar de perceber o que tem por detrás, né? A qual partido, como o Diogo falou, a qual partido ela se vinculou. E o histórico desse partido, como é que ele é, o que eles estão votando na Câmara. Então, eu acho que é fundamental para os eleitores, por exemplo, né, se perguntarem como é que votou o partido do seu candidato, por exemplo, na reforma trabalhista, é um ponto, ou na emenda constitucional número 95, que é o limite de investimento em educação e saúde. Como é que ele votou na reforma da Previdência, que, na verdade, tira o direito de milhões de brasileiros de chegar a uma aposentadoria digna? Então, essas coisas elas precisam ser pesadas, elas precisam ser colocadas como principal foco, né, do seu voto, na decisão do seu voto. E não apenas, por mais que você considere aquela pessoa e tal, como uma pessoa importante, de uma causa, né, você precisa ver qual é o histórico disso, porque senão você está votando contra si mesmo, como o Diego colocou. Perfeito, a colocação do Diogo é um roteiro para como a gente deve escolher fazer as nossas decisões na hora do voto. Muito importante isso que vocês estão falando, porque nós estamos vendo agora as consequências da reforma da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, a perda de direitos e a flexibilização de tantos outros, né? Quer dizer, e agora que vai se juntar com a pandemia, que vai gerar um desemprego, já está gerando, né? Claro, um desemprego violento e a fome, né? Que volta a figurar no dia a dia de muitas regiões do Brasil e nas grandes cidades, também nas periferias, né? Nós estamos vendo a movimentação das entidades, dos coletivos que estão trabalhando com a população da periferia, população de rua que tem crescido, tal, e essa coisa da fome que entrou na pauta de novo, né? Então, nós já tivemos um período, logo com o governo Lula, a Dilma, quando nós conseguimos reverter essa situação e agora voltamos ao patamar anterior, né? Que é uma das coisas mais lamentáveis que nós temos, né? Mas tem muita gente que ainda acha que a eleição é uma coisa, é uma obrigação, então vou votar porque eu sou obrigado a votar, mas... E tem gente que nem sabe para que serve um vereador, o que faz um vereador, né? Então, ainda existe aquela visão do vereador como um despachante. Então, é para resolver o problema da minha rua, o córrego transborda, preciso asfaltar aquele pedacinho da minha rua, né? Então, usa o parlamentar como se fosse um despachante junto ao poder público municipal, né? Isso é uma coisa muito, muito ruim, porque, assim, politicamente as pessoas não crescem, né? Porque nós estamos vendo, por exemplo, a ameaça agora da revisão do plano diretor aqui de São Paulo, né? Que foi uma conquista que nós tivemos lá para trás, e, no entanto, agora nós estamos ameaçados com a revisão e, claro, né, com a perda de tudo que a gente conquistou nesse período, nessa discussão da reforma urbana, né? E essa coisa da fiscalização do Poder Executivo, isso é uma coisa muito importante, que é uma das funções principais do Legislativo Municipal, que não é levado muito a sério, pelo eleitor principalmente, porque não sei se ele não enxerga a efetividade disso, dessa ação, sabe, do Legislativo fiscalizando o poder público, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria que o Diogo voltasse um pouquinho na questão das redes, tá? E como é que essa educação política pode se dar também nesse processo eleitoral e nas redes sociais. Olha, Rico, as redes, elas são... Primeiro,
a internet é uma fonte de informações incrível, né? A gente tem muita besteira na internet, por exemplo, procurar no YouTube, a gente vai ver um monte de gente falando, defendendo teorias malucas de que a Terra é plana. Mas, por exemplo, a gente tem YouTubers novos, jovens, muito bons ensinando sobre política, sobre marxismo, sobre ecossocialismo, etc. Então, assim, eu acho que as redes elas não são nem boas nem ruins. Elas são uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, depende do uso que a gente faz dela. Se a gente fizer um bom uso, ela pode ajudar muito, né? A gente pode encontrar pessoas. Por exemplo, hoje no final do Geringonça, a gente vai passar um vídeo que a gente fez para o aniversário do Lula, feito com 19 pessoas que estão em várias cidades daqui de São Paulo, e dos coletivos, tal, e a gente fez tudo isso usando o WhatsApp e tal, conversando com outro, a gente conseguiu fazer um vídeo coletivo, entendeu? Então, esse é um exemplo de uma coisa muito boa. Esse programa que a gente está fazendo é um bom uso, eu considero um bom uso das redes sociais. A questão é só saber usar, né? Por isso que eu no começo dei aquelas diquinhas de como fazer o algoritmo do Facebook trabalhar a nosso favor. E aí, falando de rede, eu queria voltar a um assunto que você tocou, Reiko, que eu acho que é muito importante, e que às vezes eu tenho uma discordância com um monte de gente, assim, pelo menos em parte, essa ideia de bolha. Essa noção de bolha, ela surgiu desse tratamento do algoritmo das redes sociais, porque com essa ideia das redes sociais só mostrarem o que você quer ver, então ela realmente cria uma bolha em volta de você, né, que a gente chama de bolha algorítmica. E realmente, muitas pessoas se distanciaram de outras porque, sei lá, um primo distante bolsominion, eu não vou querer tomar papo com ele mesmo. Eu não vou conversar, eu não tenho como ter amizade, ter contato com alguém que defendeu a minha morte em algum momento, entendeu? Mas assim, nós não somos bolhas. Da mesma forma que aquele programa que diz, fala que nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é uma bolha. A gente, no Facebook, você tem várias bolhas. Eu tenho a bolha do Partido dos Trabalhadores, eu tenho a bolha dos coletivos, elas se entrecruzam em alguns momentos, eu tenho a bolha dos meus amigos de faculdade, dos meus grupos de pesquisa. Essas bolhas, elas vão se juntando. Você pode ter uma bolha do futebol, uma bolha do truco, essas bolhas, elas se entrecruzam em você. A bolha da família, né? A família acaba sendo outra bolha. Então, assim, nós vivemos um monte de bolhas. E eu comparo, por exemplo, com uma campanha eleitoral. Eu cresci numa cidade do interior nos anos 80. Aquilo lá era bolha. Estava numa cidade e não tinha direito com quem conversar. Cidade pequena, extremamente conservadora. Então, assim, eu pensar hoje, eu estou numa bolha melhor. A minha bolha é bem maior do que aquela. Pensando nesse sentido. Mas a gente está numa... A ideia de bolha, ela contradiz a ideia de rede. Todos nós somos nós numa rede, né? Se pensa uma rede de pesca, onde duas linhas se entrecruzam, é um nó de rede, é um nó dessa rede. Nós somos nós em várias redes que vão se entrecruzando. A gente tem os amigos, os colegas, sei lá, às vezes a gente conversa mais ou menos, da academia, da faculdade, do trabalho, do prédio onde a gente mora, da padaria que a gente sempre compra as coisas, do motorista do Uber, que a gente sempre troca uma ideia, conversa, da pessoa que a gente encontra na rua. Então, assim, eu acho essa ideia de bolha um tanto limitada, porque a gente conversa com as pessoas. Por exemplo, quando vocês do Linhas de Sampa sentavam lá no MASP, eu achava lindo aquilo, ainda vou ter que aprender a bordar com vocês. Iam bordando com as pessoas que eu passava na rua, enquanto bordava, falava sobre política, sobre economia, sobre o que a pessoa quisesse conversar. Gente, onde está a bolha nisso? Não tem bolha. A gente vai para a rua com a bandeira do partido, com a foto do Lula e conversa com as pessoas. Então essa bolha é um tanto, acho que pegaram esse conceito de bolha de rede social, que o algoritmo da rede social faz, e tentaram transplantar para algum lugar para dizer que a gente vive numa bolha. A esquerda não vive na bolha, a gente vive na rua. A gente conversa com as pessoas, eu converso com o caixa do supermercado, com a pessoa na fila do mercado, com o porteiro do prédio, com a pessoa do Uber, com o colega de faculdade. Assim a gente vai conversando com as pessoas. Então, assim, eu só queria dizer isso porque eu discordo um tanto dessa ideia de bolha. E se ela serve para a gente, ela serve para a direita também. Uma pessoa que acredita em terra plana, mamadeira de piroca, não sei o que, ela não deve conseguir conversar com muitas pessoas. Eu acredito que ninguém vai querer ficar conversando sobre terra plana. É uma conversa meio inútil. Então é isso que eu queria falar, gente. Desculpa, mas é uma coisa que mexe comigo.
Agora, quanto a aprender a bordar, pode ficar tranquilo, viu? Porque eu vou sim, tá? Assim que a gente sair da quarentena, porque você sabe que as linhas de Sampa, uma boa parte das companheiras, elas já são do grupo de risco, né? Então, nós não temos saído realmente para quase nada. Então, mas a nossa prática como coletivo é isso mesmo, é abordar as pessoas, ter uma roda de bordado, ou nos parques, ou na rua, ali na Paulista Aberta, fazendo oficinas, né, em diversos lugares, tal, e conversando com as pessoas justamente sobre as temáticas que nós tratamos, né, que são direitos humanos, que são as perdas de direitos, essa coisa da discriminação racial, da discriminação de gênero, então a violência policial, então todas essas temáticas que nós denunciamos nos nossos panfletos, né? Então é uma forma de militância que a gente acha efetivo, assim, sabe? Porque o bordado ele é uma coisa, hoje é considerado uma coisa muito lúdica, né? Já foi considerado uma coisa muito ruim para as mulheres, porque elas eram obrigadas a aprender a bordar para ser uma boa candidata, a ser uma boa mulher, a ser uma boa dona de casa, né? E hoje não. O bordado ganhou um espaço, inclusive político, né? Porque a gente já vem desde as arpilheiras lá do Chile, né? Na época do golpe, lá do Pinochet, as arpilheiras, depois, hoje, o MAB, por exemplo, trabalha exatamente com as arpilheiras como uma forma de sensibilizar tanto os atingidos pelas barragens, como também para levar essa mensagem do que está acontecendo com os atingidos pelas barragens através do bordado, né? Então, é uma coisa muito interessante, é uma forma de fazer política também, né? Não sei se vocês se lembram, na campanha Bolsonaro-Haddad, a gente bordou muito. Então, fizemos muitos bordados e foi uma campanha muito bonita, na rua mesmo, sabe? E a gente está torcendo para voltar logo para a rua, porque é o nosso lugar, né? Mas, enquanto isso, a gente está fazendo a nossa militância na rede, né? Mas é isso. E quem está na rua é o Daniel, né, Daniel? Como é que está a rua? O que vocês estão fazendo para driblar essa coisa do isolamento social, dessa coisa da pandemia? Como é que vocês estão fazendo campanha na rua? Olha, Reiko, a campanha na rua, ela está acontecendo, né? Ela está acontecendo, tem que acontecer com as pessoas se cuidando. A gente nunca pode esquecer que a gente está no meio da pandemia, né? Então, parece que de uma hora para outra, porque está diminuindo os casos, a gente pode se descuidar, pode sair, e aí não é só falando só em relação à campanha eleitoral, mas falando em relação ao nosso dia a dia. Tem muita gente acreditando que já passou o pior, então agora a gente pode se descuidar, a gente pode ir voltando à nossa vida normal. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, tá? Porque o vírus ainda está por aí, essa doença é muito perigosa e a gente tem que continuar se cuidando. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar na segurança. Essa é a primeira questão, né? A pessoa que vai fazer a militância na rua, que tem essa disposição de ir, ela tem que se cuidar. Eu sou trabalhador de serviço essencial, né? Além da militância, nas horas vagas eu sou bancário. Então, eu tenho atuado, continuei trabalhando, mesmo com a pandemia, desde o começo, né? Desde o começo da pandemia. E até agora eu fiz o teste, até agora não fui contaminado. Mas por quê? Porque eu me cuido muito, né? Eu segui à risca todas as normas, todas as normas de segurança, usando máscara, álcool gel constantemente, eu uso o escudo de proteção facial, né? E eu procurei levar isso para campanhas nas ruas, né?
essa segurança. Então, quando eu vou com companheirada e tal, fazer a discussão, eu insisto para o pessoal, vamos cuidar, põe a máscara, usa assim, o álcool gel tem que estar disponível. Por quê também? Porque isso faz com que as pessoas que você vai abordar, elas sintam também seguras, né? Porque a pessoa que vê que o cara tá sem máscara, tá falando lá e tal, quem tem medo do vírus, ele vai se afastar, né? Então é bom a gente ver o que é permitido, o que está sendo permitido fazer durante essa campanha eleitoral e como a gente pode fazer. Por exemplo, a panfletagem, como você disse, ela está permitida. Ela é permitida você fazer a entrega de material impresso e tal. Muita gente pode ficar com receio de pegar aquele material por conta do distanciamento social e tal, né? Então, qual a dica que eu dou se você vai fazer a distribuição de campanha do seu candidata? O que você pode fazer? Arma uma mesinha. Você lembra quando a gente armou uma mesinha com bolo e tal para fazer as conversas? Arma essa mesinha, de novo, põe os panfletos ali, mas põe um tubinho de álcool gel, né? Esteja todo mundo de máscara para falar com as pessoas, né? Então dá para fazer isso. Então arma sua mesinha com álcool gel para quando as pessoas se aproximarem, elas sentirem segurança. Quando você for fazer atividade, evita aglomeração. Não precisa ter aquela aglomeração para fazer a atividade. Tenta manter a distância, tenta conversar, né? Com o distanciamento. Então isso está permitido fazer durante a campanha. E as pessoas estão fazendo, estão na rua, estão pedindo panfletos, estão distribuindo panfletos, estão conversando. Então, a gente também precisa estar nas ruas, né? Pessoal progressista, aquele pessoal que é grupo de risco, né? Que não está podendo fazer, que deve se cuidar, deve ficar mais em casa mesmo. O que tem que fazer? Ajuda nas redes, com as dicas que o Diogão deu aí, né? Tentando conversar com o pessoal de WhatsApp, ajuda nas redes. Faz comentário nas páginas que você gosta, que você vai votar, dos candidatos e candidatas que você vai votar. Então, ajuda nas redes, é importante. Outra coisa que é permitida na campanha é você fazer caminhada, não é? Com bandeiraços. Essas atividades são até legais. Bicicletaço você pode fazer, né? Com as bandeiras dos candidatos que você vai apoiar, né? E isso você pode usar um equipamento de som, um sonzinho para fazer, pode também ter carro de som. A campanha ela permite fazer isso. E eu acho que é muito interessante você usar essas formas mais visuais, né? Fazer bandeiraço, fazer faixaço, isso é bacana, é uma experiência que a gente já tinha, que a gente já vinha fazendo, e a gente pode continuar com isso. A campanha permite a gente trabalhar, então, praticamente como a gente trabalhava antes. O que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar essas aglomerações, a gente tem que evitar o descuido, né? A gente tem que se cuidar. Quando a gente for para a campanha, a gente tem que ter na cabeça que o vírus está lá fora e que a gente precisa se cuidar, não é brincadeira, né? Uhum. Até porque eu acredito, né, que se você se descuidar na sua campanha, se você for de um partido progressista, se você for da esquerda, você vai ser visado e vão falar, olha lá, tá vendo como a esquerda faz aquilo e tal. Cria uma outra dimensão se fosse alguém de direita fazendo uma repercussão na mídia, inclusive, né? Então, quando você for, é muito importante você tomar esses cuidados. Tá? E é isso, mas a gente não pode sair da rua não, tá, Rico? O pessoal que está fazendo a campanha, precisa estar na rua conversando com a população e até conscientizando, né, de como essa pandemia, ela afeta a vida das pessoas e, sobretudo, afeta a vida da população mais empobrecida, né? A gente tinha uma ideia de que, com a pandemia, talvez, depois da pandemia, a gente vai ter a perspectiva de um mundo mais solidário. Isso não vai acontecer se a gente não fizer por onde, né? Se a gente não está conversando com as pessoas, pelo contrário, a desigualdade aumenta durante a pandemia, as dificuldades econômicas para as pessoas aumenta. Então, a gente precisa estar nas ruas para conversar com as pessoas, inclusive sobre o risco que a burguesia faz as pessoas de mais baixa renda correr durante a pandemia. Quem mais morreu durante a pandemia foram as pessoas mais pobres, né? Foram as pessoas que têm menos acesso à saúde, foram as pessoas que moram em habitações
precárias, foram as pessoas que têm que pegar o transporte público lotado para trabalhar, né? E uma outra parcela da população pôde ficar em casa, pôde fazer as suas atividades pelo home office, pelas novas tecnologias, mas representa uma parte menor da população. Então, o pessoal que estava trabalhando, normalmente eu não digo, mas que continuou trabalhando durante a pandemia, né? Esse pessoal ele precisa ser conscientizado de que ele foi colocado, né, como para um risco desnecessário, né? Ele foi exposto a um risco desnecessário, deveria ter tido mais cuidado do transporte público, deveria, né, a saúde pública deveria ter sido mais efetiva, apesar de que, se não fosse o SUS, as coisas seriam catastróficas, já foram terríveis com esse desgoverno autoritário e negacionista que a gente tem, mas se a gente já não tivesse essa rede do SUS, aí o negócio né, não dá nem para imaginar a consequência disso. E isso faz parte do processo eleitoral. É na hora da campanha que a gente vai discutir essas coisas com pessoas. É na hora da campanha que a gente vai colocar, olha, você está vendo, as escolas ficaram todo esse tempo parada e o nosso prefeito, por exemplo, não tomou nenhuma atitude para adaptar a escola, né? Nunca se fez uma discussão de como não deixar os alunos sem atividades, não se fez uma discussão em como preparar a escola para receber os alunos, não foi feito nada. E agora se vende que, né, está tudo muito legal, que a prefeitura soube lidar com a pandemia, que o prefeito soube lidar com a pandemia, mas no dia a dia das pessoas isso não aconteceu. Então é fundamental que a gente esteja nas ruas e conscientizando as pessoas das eleições, né, e conscientizando também de como as pessoas, os trabalhadores, as pessoas mais pobres foram muito mais afetadas pela pandemia do que o restante da população, uma minoria que pôde ficar, né, em home office e teve sua vida um pouco mais preservada. Uhum. É isso mesmo. Agora, a importância de votar nas eleições é um negócio que a gente tem que atentar também, né? No primeiro turno vai ser no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro, tá? Depois a gente vai dar algumas dicas, vai estar passando aqui, já está passando ali algumas informações sobre as eleições, né? Sobre horário, sobre horários preferenciais, sobre biometria e tal. E, Diogo, a gente fala muito no Facebook, no WhatsApp, e o que acontece com o Instagram e o Twitter? Eles não são usados na campanha eleitoral? Olha, Reiko, ótima pergunta. Eu falei do Facebook aqui no começo porque o Facebook é a rede mais usada no Brasil. Todas as redes são usadas. E se tiver alguma rede que não está sendo usada, a gente tem que descobrir qual é essa rede, como usar e ocupar o espaço. Porque, como disse o Daniel, em política, não existe espaço vago. Alguém vai ocupar esse espaço. Então é melhor a gente do que a direita. E se a direita estiver lá, a gente tem que entrar para disputar. O que acontece é que cada rede social ela tem uma dinâmica diferente. O Facebook, por exemplo, tem um perfil de público um pouco mais velho e permite essa interação maior, né? As famosas tretas do Facebook. Você vai lá, alguém coloca uma coisa, você vai lá, replica, a pessoa vai lá, te xinga, você fala não é bem assim e tal. Então, por exemplo, alguém coloca uma fake news no Facebook. Você pode ir lá e explicar, meu amigo, não é assim, tal, não tem chip para controlar sua mente na vacina, entendeu? Você explica para a pessoa, daí você coloca uma notícia. Dá para fazer esse trabalho assim, é um diálogo que pode ser mais demorado, mais pessoas participam. Por exemplo, uma coisa, interação no Facebook. Eu vou responder essa pessoa chata que colocou isso aqui, porque lembra aquele negócio que a gente estava falando da bolha do algoritmo? Você vai estar falando com os amigos chatos dessa pessoa, você tem um público ali assistindo aquela conversa. Então pensa assim,
a tua interação no Facebook não é só com as pessoas com quem você está interagindo diretamente, tem as pessoas que vão ver aquilo ali. Você pode ter um público potencial para cada interação que você faz, então vale a pena. Sempre respeitando, sem xingar, sem ofender, etc. A outra coisa, assim, o Instagram é uma rede um pouco mais jovem, o pessoal mais usa, está na faixa dos 20 e poucos anos, é uma rede muito visual. É foto, é vídeo curtinho, tal. Tanto que no Instagram mesmo só permite vídeo até 1 minuto. Vídeos mais longos vão para uma outra plataforma do Instagram. Mas é super importante, as campanhas estão lá também, funciona da mesma forma. Curtir, comentar e não compartilhar. Às vezes você pode colocar no teu stories, né, que é aquele negocinho que passa rápido, tá, muita gente vê ali, então vale a pena. O Twitter é uma rede muito legal, porque é uma rede basicamente de textos escritos e textos curtos, até 280 caracteres. Você tem que ser muito cobra para fazer um tweet bom. Você tem que sintetizar uma ideia com poucas palavras. Dá até para fazer tweets longos, você vai emendando um no outro, mas é super importante. E o Twitter tem a vantagem, assim, é a rede social onde estão todos os políticos, todos os jornalistas, os formadores de opinião, tal. Então é uma rede de momento de discussão de ideias. Por isso que a gente marca os famosos tuitaços. Aliás, galera, presta atenção que amanhã tem tuitaço do aniversário do Lula, tá? E assim, porque no Twitter você pode interagir com essas pessoas, você não precisa ser amigo dela. Tem alguns jornalistas da grande mídia que eu particularmente não gosto e eu faço questão de lembrar isso quase que diariamente. Eu entro lá e falo, amigo, você tá reclamando do Bolsonaro, mas você ajudou a eleger o cara. Entendeu? Então vamos prestar atenção. Então, permite esse tipo de coisa. Se você manter sempre o mínimo de... Você pode até ser um pouco ofensivo, mas se você não falar baixaria, usar termos de baixo calão, tal, dá pra, sabe? Dá pra ter um bom diálogo com essas pessoas. Aliás, é um convite, gente. Vamos entrar no Twitter e vamos falar pro Moro que ele é um juiz ladrão. É legal fazer isso. Então o Twitter é legal porque ele dá uma ideia de um certo pensamento do que está acontecendo na sociedade. Eles falam que é um rumor, um burburinho. Estão falando sobre esse tema aqui. Por isso que a direita gasta rios de dinheiro com robôs no Twitter para fazer um assunto que eles querem aparecer. Porque lá se faz o debate político. Então quando a direita vai lá, gasta com um robô para falar sobre uma fake news de vacina ou sobre não querer vacinar as pessoas, ele faz o quê? Ele obriga a gente a gastar os recursos que a gente não tem, porque a gente vai lá, cada um faz o seu trabalhinho, para falar, gente, para de falar besteira, isso é absurdo, não sei o que. Então eles pautam a discussão política. Então o Twitter é super importante, tá? Porque lá, que, de certa forma, acontecem várias discussões políticas, e por isso que a direita gasta tanto dinheiro com robô no Twitter. Não é para convencer as pessoas essas coisas, é para dizer, por exemplo, para os jornalistas o que está acontecendo. Eles vão pautar a mídia. O que é discutido muito no Twitter acaba virando notícia de jornal. As pessoas acabam tendo que discutir. Então, é super importante isso. Você sabe que tem muita gente que já está dando por perdida essa disputa nas redes por conta... do que se viu na eleição do Bolsonaro e essa coisa do Steve Bannon, de essa efetividade da direita ao usar as redes sociais. Será que nós da esquerda sabemos usar as redes? Eu, às vezes, tenho uma dúvida, sabe? A gente sabe, a gente só não faz o que eles fazem porque a gente é ético. O que o Steve Bannon fez, todo mundo sabe. Ter acesso a grandes bancos de dados e fazer propaganda direcionada para as pessoas, pagar robô, etc. Isso a gente sabe fazer. A gente sabe o que ele fez. A gente só não vai fazer porque a gente é ético. A gente acha que não é assim que se faz debate político. E a gente não tem dinheiro. Mas assim, principalmente porque a gente é ético. Mas a gente tem, cada vez mais eu vejo companheiros da esquerda se embrenhando nas redes. É aquela história, é um espaço que existe. A gente vai deixar a direita ou a gente vai fazer discussão? E as próprias redes sociais, elas têm diminuído um pouco a influência do dinheiro dessas coisas. Por exemplo, nessa campanha agora, além de ser uma regra da Justiça Eleitoral, tem uma regra do próprio Facebook, isso começou a valer desde agosto já,
de que qualquer post impulsionado no Facebook relacionado à política, não precisa necessariamente ser a partido ou candidato, na época pré-candidato, ele tem que ser identificado, ele tinha que ser identificado. E o Facebook diz que está guardando as informações sobre todos os impulsionamentos. Impulsionamento, gente, para vocês saberem, é quando você paga para um post no Facebook aparecer para as pessoas. E aí é impressionante, você pode dizer, você pode selecionar, vai aparecer só para as pessoas de São Paulo, só para as pessoas de um determinado bairro de São Paulo, uma determinada faixa etária, você pode determinar gênero para pessoas que curtiram uma determinada página. Então pode ser super focado esse tipo de anúncio no Facebook, mas você tem que estar identificado, tanto que vocês podem ver, quando vocês estão lá no Facebook, aparece um post impulsionado de um político, aparece lá o CNPJ da campanha, tal, que é regra isso, tem que avisar que ele é um post impulsionado e de quem e por quem. Isso diminui um pouco essa ação da direita, porque a gente, muitas dessas ações elas eram feitas de maneira ilícita, né, por Caixa 2 e coisas assim, agora aparece. Então isso diminui um pouco. O Facebook, o Twitter, tem alguns perfis que identificam, né, perfis falsos e o que os perfis falsos estão impulsionando no Twitter. Agora a eleição americana está uma loucura. Trump, 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 Trump. Eles avisam isso. Então tem essas ferramentas. As próprias redes sociais, acho que elas se assustaram um tanto como foi usado, embora elas estejam ganhando dinheiro com isso, de controlar. A gente tem que lutar como sociedade civil para que haja um mínimo controle de regra nisso. Mas eu volto a dizer, rede social é ferramenta, é como tá na rua. Antes, só até 2013, 2014, só a esquerda estava na rua. Desde 2013, 2014, a gente disputa a rua com a direita. É um direito da democracia. A gente tem que saber ocupar esses espaços e disputar de maneira eficiente e legítima. Legal. Ô, Daniel, você que está pela rua, e como é que você tem sentido as pessoas na rua quando vocês se aproximam para falar de política nesse momento tão delicado que é essa coisa da pandemia? A pandemia, a própria pandemia, ela já é um empecilho a mais para você chegar e conversar com as pessoas. Muita gente não quer realmente fazer essa aproximação, né? Por isso, como eu disse, se você está demonstrando que você está tomando cuidado e que você tem todos os cuidados para fazer a sua militância, para você fazer a sua campanha, é um diferencial, né? As pessoas têm maior aceitação. Mas sobre discussão política, muitas vezes eu fico impressionado de maneira negativa, porque muita gente ainda não está disposta a conversar sobre política, porque acha que a política é um mal, né? A política, ninguém presta na política, ou que a política não vai trazer nenhuma solução, ou aquela história que se diz que é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Então, infelizmente, eu acho que a burguesia ela conseguiu incutir isso na cabeça das pessoas, de que não adianta, olha, desculpa, mas não é por aí, não adianta, então eu não quero. Então, eu acho que esse, inclusive, é o papel da militância, né, de esclarecer, de conversar com as pessoas, de retomar essa discussão, mostrar para as pessoas que, olha, eu estou aqui discutindo política com você, eu estou fazendo aqui a campanha, mas eu sou um trabalhador também, né? Eu tenho minha profissão, tudo, eu venho aqui depois do meu horário de serviço e me disponho a fazer uma coisa no que eu acredito, para as pessoas que eu confio, e aí tentar explicar quais são os projetos do seu partido, das bandeiras que você defende, né? Então, é importante mostrar para as pessoas, né, que se hoje o salário mínimo não aumenta, isso tem uma razão de política de ele não acontecer. Quer dizer, se você não discute a política, outros vão discutir, vão colocar no lugar da política aqueles que são seus representantes. Sim. Uhum. Tá.
Então é fundamental que a gente esteja nas ruas conversando com as pessoas, mostrando que faz a diferença, né? De elas tomarem a posição política, de elas conversarem tomarem uma posição política, se informarem sobre o que está sendo discutido, o que os candidatos estão falando. Então, o papel da militância, sobretudo a militância progressista de esquerda, é fundamental. Ótimo. Bom, gente, nós temos uma participação enorme das pessoas aqui nos comentários e inúmeras perguntas. Então, eu acho que eu vou partir então para ler alguns questionamentos que foram feitos. Alguns já foram respondidos sobre a questão do Instagram, sobre a questão do impulsionamento do Facebook. Algumas vocês já responderam, né? Mas temos aqui uma pergunta aqui, vamos lá. Essa semana recebi 2 mensagens no Facebook. Você recebeu o selo Superfã. O que significa isso? Eu posso fazer postagem de candidatos nas minhas páginas até que dia? A mesma regra vale para o WhatsApp? Bom, vamos lá. Até que ponto... Bom, esse já foi respondido. E a questão da união da esquerda, que tanto pede e poucos realmente executam. Outra pergunta, sempre vejo... não, esse é do impulsionar, já foi respondido, né? Então, vamos lá. Qual a função das hashtags nas postagens de Twitter e Facebook? Vamos lá. Bom, então, vamos primeiro com o Diogo, tentar responder algumas questões aqui do funcionamento das redes e algumas coisas que foram perguntadas, e depois a gente direciona algumas para o Daniel, pode ser? À vontade. Perfeito. Então, o selo de superfã, o Facebook criou, faz parte dessa estratégia de marketing deles de fazer as pessoas ficarem logadas no Facebook e tal. Então, se você curte muito as coisas de uma determinada página, tá entre as pessoas que mais curtem, etc., e a página habilita isso, você ganha um selo de superfã. E você pode dizer que você é superfã daquela página, o que não quer dizer nada. Você entra, às vezes, em perfis de parlamentares de esquerda, você vai ver alguém com selo de superfã xingando, falando coisas absurdas sobre aquela pessoa, só porque ela interage muito naquela página. É só uma coisa para a pessoa gostar, tipo, olha, você participou tanto dessa página, você vai ganhar uma estrelinha. Tá? É só uma besteirinha do Facebook. A outra pergunta é muito importante, eu acho, da hashtag. As hashtags, elas funcionam como se fossem marcadores de mensagens. Você diz o assunto daquela mensagem, como se fosse um indexador, né? Então, como pensar nos milhões, bilhões de mensagens que tem nas redes sociais, como é que eu vou encontrar um determinado assunto? A hashtag serve para isso, por exemplo. Então, se eu for amanhã procurar no Facebook ou no Twitter a hashtag LulaDay, a hashtag que a gente vai usar amanhã, eu vou saber todo mundo que está falando sobre o aniversário do Lula. Essa é a primeira utilidade dela. Então ela serve como uma etiqueta para você identificar e separar aqueles milhões de mensagens. Por exemplo, no Instagram você pode seguir uma hashtag. Igual você segue uma pessoa, você segue uma hashtag. Então todo mundo que marca determinado assunto uma hashtag, se você segue, aquele assunto aparece para você. E no Twitter também ela serve para quantificar o quanto um assunto é discutido. Por isso que no Twitter eles fazem até os trending topics, né? Os tópicos que estão em evidência. E eles são marcados pelas hashtags. Então você sabe o volume de assunto daquilo. Por isso que a direita, nessas horas, usa robô para fazer subir uma hashtag, né? Aumentar o volume de mensagens com aquela hashtag para dar evidência para aquilo. Falar, olha, esse assunto aqui teve primeiro lugar no Twitter. Não quer dizer nada, pode ser que fossem pessoas, mas pode ser que sejam pessoas e robôs também. Só que aquele assunto ficou em evidência e esse assunto passa a ser discutido. Então a hashtag é um marcador. Por isso que é sempre importante a gente ver quais as hashtags estão sendo usadas e usar aquela hashtag que está sendo mais usada se o assunto for aquele, principalmente na política. Às vezes
Amanhã é Lula Day, uma das hashtags sugeridas vai ser Lula Day, para mim ela vai ser uma das mais usadas no dia de amanhã para falar do Lula. Não adianta eu criar uma hashtag mais legal que seja sobre o Lula, se só eu usar, porque ninguém vai ver. Ela não vai ser computador, não vai entrar nessa conta aí dos assuntos do dia. Então é sempre ver o que está sendo usado, tal. Às vezes o pessoal combina uma hashtag, tá? Sobre a pergunta sobre postagem no Facebook. Você pode mandar mensagem eletrônica no Facebook, fazer postagem no Facebook, qualquer rede social e WhatsApp até o dia. Até um dia antes. Até um dia antes. Um dia antes. No dia da eleição, você não pode fazer postagem política no Facebook nem no WhatsApp, porque isso é crime eleitoral. É quase igual você fazer boca de urna. É proibido. Claro que uma postagem feita até as 23 horas e 59 minutos do dia seguinte, você pode curtir. No dia anterior. Você não pode fazer postagem no dia. Você também não pode impulsionar a mensagem no dia. Você pode fazer... Aproveitando, porque tem uma pergunta aqui, que acho que também depois o Daniel pode falar. Além do disparo em massa, claro, né? O que não se pode fazer no Facebook, na campanha eleitoral? Então, no Facebook, você não pode fazer impulsionamento de postagem, que é pagar para uma mensagem aparecer, porque tem aquelas regras todas. E se uma pessoa física fizesse, se eu fosse fazer uma postagem dessas, eu ia ter que preencher uma burocracia enorme e isso teria que entrar como contribuição de campanha. Se eu não fizer isso, é um impulsionamento ilegal e o dinheiro que eu gastei é caixa 2 de campanha. Então é sério o negócio, tá? Mas eu posso ir lá, compartilhar em grupos, escrever o quanto eu quiser, etc. Só tem que tomar muito cuidado com as regras do próprio Facebook. Como tem esse negócio do pessoal usar robô, você não pode ter um comportamento nas redes sociais que se pareça com um comportamento de robô. Então, por exemplo, se eu entrar em todas as postagens do meu candidato e escrever o nome dele, fulano é lindo, igualzinho, 200 vezes, vai chegar uma hora que o Facebook vai falar, cara, essa pessoa não existe, ele é um robô. E eu vou ser pendurado no Facebook, eu vou tomar um bloqueio. E vários companheiros de esquerda estão acontecendo isso, porque o pessoal fica ansioso e tal, e quer participar, mas a gente toma cuidado. Procura variar a frase, o que você está escrevendo, pequenas variações, não comentar sempre com uma hashtag só, porque o Facebook o algoritmo do Facebook, que não vê você, não sabe quem está lá, pode achar que é um robô e te bloquear. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não compartilhar a mesma mensagem, a mesma postagem 20 vezes. Comportamentos repetitivos, o Facebook entende como um comportamento de máquina e te bloqueia. Além daquelas regras do Facebook, não pode nudez, não pode termo de baixo calão, não pode ofender os outros, tal. Você pode ser denunciado e ser bloqueado. É isso. Ok. Agora, Daniel, tem aqui algumas perguntas. Muitas delas você já falou durante a sua apresentação, sobre a questão da conscientização. Tem uma questão aqui que é interessante. Os militantes que estão nas ruas conseguem driblar a emoção e a vontade de se abraçar? Realmente é difícil, né? A gente não chegar perto e bater o cotovelo, ou bater a mãozinha ali, é muito complicado, né? Bom, se as pessoas... Aqui, isso também você já falou, os militantes das ruas aproveitam a oportunidade para conscientizar a população sobre a dimensão política do vírus? Sim, você já disse que sim, né? Então é isso. Daniel, então, se você puder responder, falar um pouquinho sobre isso e sobre também o que não se pode fazer nas redes que você mais atua, que você mais frequenta. E na rua também, o que não pode ser feito? Olha, Rico, assim, é bem difícil a gente... Eu sou o cara do beijo, abraço, aperto de mão, né? Então, é muito difícil a gente não poder ter esse contato físico, essa aproximação que a gente costuma, que é bem típica, né, de nós, brasileiros e tal. Então,
é muito difícil, sim, a gente. Mas, de qualquer forma, já é uma alegria poder fazer essa campanha, né? Eu confesso que, desde que a pandemia começou, eu sou um cara que gosta muito de estar na rua, conversando, né, fazendo campanha, fazendo atividades, agitação política, conversando com as pessoas, e eu estava muito deprimido, porque, apesar de ser importante fazer o trabalho todo nas redes, eu gosto muito de estar nas ruas, conversar olho no olho, conhecer as pessoas, e a partir daí puxar essas pessoas para as redes progressistas, né? É bem difícil. Então, quando recomeçou a campanha, quando a gente começou, foi um alento, assim, foi uma alegria, deu uma animada, né? Mas sempre com muito cuidado, isso é muito importante dizer. Olha, o que eu acho que a gente precisa tomar cuidado nessa campanha, por exemplo, o que a gente não pode fazer, uma das regras, é a gente não poder distribuir brindes, não poder distribuir camisa, não poder distribuir boné, isso é proibido, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas o que a gente pode fazer, e é uma atividade que a gente fazia, o Diogo é mestre nisso, né? Se tornou mestre dos stencils lá. O que a gente pode fazer é camisetaço, é uma forma bacana de fazer, né? Você pega o stencil do seu candidato, do seu partido, né? Da sua candidata, e leva uma camiseta e vai lá. Porque as pessoas às vezes querem ter a camiseta do seu candidato, então você pode levar para uma atividade de camisetaço, aí você fazer o camisetaço das pessoas, isso é bem bacana para fazer, tá? O que a gente pode fazer, eu já tinha dito, né, a gente pode fazer caminhadas, a gente pode usar equipamento de som, né, evitar aglomeração, isso é uma coisa muito importante, porque é para não ser mal visto também, né, mas por que é importante? Porque é importante a gente, em primeiro lugar, cuidar da saúde e da segurança das pessoas. Então, quando a gente for fazer campanha, não dá para entrar no vale tudo, a gente tem que ir com a consciência de estar fazendo isso. E aí a gente precisa seguir as regras eleitorais, né? A gente tem que saber que também até o último dia da campanha, até às 22 horas, você pode fazer a campanha, você pode distribuir panfleto, né? Até o penúltimo, até o último dia de campanha, um dia anterior, até a véspera, até às 22 horas, você pode estar distribuindo panfleto, conversando com as pessoas, fazendo atividade. O que muitas pessoas perguntam é no dia da votação, o que eu posso fazer, não posso fazer no dia da votação. Todo tipo de manifestação silenciosa pode ser feita, né? Muita gente pergunta isso, né? Eu posso usar minha bandeira? Pode usar sua bandeira, pode usar sua camisa. Acho que é legal, você deve fazer isso, né? Você deve mostrar, expressar a sua posição política e a sua opção política. Então é isso. E, como eu disse, eu acho que nunca é demais a gente frisar. É importante a gente tomar cuidado para fazer campanha de rua na pandemia. Tudo que a gente for fazer de rua, a gente tem que usar, né? Usar máscara, usar o álcool gel, cuidar do distanciamento, porque a gente está ainda em uma pandemia. Lógico, vamos fazer a campanha, vamos conversar com as pessoas, é importante todo mundo participar dessa eleição, essa eleição é importantíssima, né? A gente está discutindo pautas muito importantes de como vai ser o mundo, como é que vai ser a nossa cidade na pós-pandemia, então a gente tem que defender as pautas progressistas, as pautas de esquerda, só que a gente tem que fazer isso com cuidado, não dá para a gente bobear, essa doença é muito perigosa, então sempre que a gente for fazer atividade, fazer com cuidado. Legal. Tem aqui uma pergunta, se o Linhas de Sampa fizer os panfletos de algum candidato, não poderá entregar, doar, distribuir? Na verdade, Linhas de Sampa é um coletivo formado por militantes de diferentes partidos, de militantes que não são de partidos, são militantes da causa mesmo dos direitos humanos, tá? Mas não tem ligação partidária, né? Não tem nenhuma vinculação partidária. Então, o que acontece? Por exemplo, na eleição presidencial, nós tiramos um consenso de que nossa luta era contra o Bolsonaro, né?
Então, nós fizemos durante toda a campanha, nós fizemos uma campanha positiva nos panfletos, e colocando esse posicionamento nosso, né? Então, defendendo determinado candidato, porque isso. Nesse momento, o que acontece? Diferentes partidos estão representando, militantes de diferentes partidos estão dentro do coletivo, e cada partido tem os seus candidatos. Então, nesse momento, Linhas de Sampa não tirou um posicionamento por esse ou por aquele candidato. Pode até acontecer no segundo turno, por exemplo, isso é uma possibilidade, né? As bordadeiras, individualmente, elas podem bordar para qualquer candidato, mas não assinando Linhas de Sampa. Com a assinatura Linhas de Sampa vai ser quando tiver um posicionamento do coletivo, né? Então, essa é a resposta para essa pergunta. Bom, gente, é o seguinte, essa conversa está muito gostosa, mas nós estamos já encaminhando para o final, né? E se vocês dois quiserem dizer mais alguma coisa, tudo bem, mas nós temos agora, para finalizar, um vídeo que foi produzido para expor amanhã, já está na rede, né, Diogo? Mas principalmente pelo Lula Day, que amanhã é aniversário do Lula, então já dissemos que amanhã vai ter um tuitaço, vai ter ações diversas pelo aniversário do Lula, e a gente queria apresentar, então, esse vídeo, para que todo mundo possa apreciar, né? Vamos ver se a gente consegue pôr o... Vocês querem falar alguma coisa, gente, antes da gente finalizar? Eu acho que a gente pode se despedir. Isso. Já fala, depois a gente só assiste o vídeo e termina. Isso. Posso começar? Pode. Eu quase não falo, né? Quero dizer, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Duas pessoas incríveis. Eu sou super fã da Reiko e das bordadeiras, né? Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro bordadinho. Fiquei muito feliz. E ainda tem alguns, assim, porque a gente dá também, a gente passa para frente, porque é uma ótima forma de propaganda política, né? De fomentar o debate político. O Daniel é companheiro de partido, de luta Lula livre, a gente está direto junto, então prazerzão estar junto. O pessoal que está cuidando do bastidores aí do Geringonça, quero mandar um beijo, um abraço para Bel, para o Emílio, para o Fernando, para Marizilda e para Renata. Gente, a memória tá... Acabei de ver a Renata aqui. Então, eu quero mandar um abração para vocês, que a gente está aqui na frente falando, mas tem todas essas pessoas que estão aí nos bastidores, né, passando as coisinhas na tela, ajudando a montar o programa. Então, é uma enorme satisfação fazer esse 30º Geringonça. Então, eu quero agradecer quem ficou assistindo a gente, participou, mandou pergunta, etc. No final vai passar aqui o Facebook do Coletivo Coração. Se quiser entrar em contato comigo, pode entrar por lá, eu que cuido da página, então é quase uma extensão do meu próprio Facebook. E queria deixar um recadinho. Quem quiser saber melhor sobre essas regras do que pode e o que não pode na eleição, é procurar no Google. No TRL tem uns encartezinhos que eles explicam direitinho, de maneira bem didática, o que pode e o que não pode. E é melhor saber para se prevenir e não correr risco de tomar uma multa, alguma coisa assim. Sim. Porque quem faz coisa errada é o lado de lá, gente. É honesto, ético, tá bom? É isso, gente. Encontro vocês nas redes. Abraço. Legal. Antes do Daniel falar, só dizer que tem uma observação aqui de uma bordadeira, companheira nossa, dizendo que na eleição presidencial abordamos Haddad. Então, é isso. Vamos lá, Daniel. Eu queria agradecer a oportunidade de participar novamente aqui, agradecer essa oportunidade, mandar um abraço para todo mundo do Geringonça. Reiko, obrigado, a sua condução foi muito legal, obrigado por conduzir esse programa. Diogão, sempre aprendendo muito com você, então é uma satisfação participar desse programa aqui, agradecer todo mundo que ficou assistindo, conversando aí com a gente, mandando perguntas. E eu gostaria de dizer o seguinte, pessoal,
não vamos apenas ser eleitores, vamos também participar, vamos fazer o debate político. A esquerda tem que ter cada vez mais vontade de falar com as pessoas, de conversar, de expor, né, uma visão de mundo, que é a visão da solidariedade, não é? Que é a visão de uma distribuição de renda igual, né, de uma visão de país soberana. A gente precisa disputar nas ruas e nas redes. Então vamos participar, vamos conversar, vamos participar das atividades, né? Eu acho que a gente tem que fazer parte das atividades políticas. Não adianta a gente ficar só esperando ver o bonde passar ou participar, ser passivo, né? A gente precisa ir para cima, precisa conversar. Tá tudo em disputa, e isso depende muito da nossa vontade, da nossa garra. E é isso aí. Vejo vocês nas redes, como o Diogão falou, e com muito cuidado nas ruas também. Quem puder, quem puder participar da campanha nas ruas, a gente se vê nas ruas também. Tá bom, Reico? É isso. E aproveito para dar um beijo para o presidente Lula, que faz aniversário também amanhã, 75 anos. Viva o presidente Lula. Anula STF. A gente quer os direitos políticos do Lula novamente, que é a expressão, né, o político que tem maior expressão popular aí, que muita gente se identifica com ele, que foi beneficiado nos governos PTs. Então, esse pessoal precisa ter uma representação política, que é o presidente Lula. Devolvam os direitos políticos do presidente Lula, anula STF. Vamos que vamos. É isso aí. Então tá bom, gente. Olha só. Agradecer também a todo o pessoal que está na retaguarda. A gente não está vendo aqui na tela, mas fazer 30 programas desse é muito legal, sabe? Então, é um respiro nas nossas redes. E também agradecer a Rosa, que está soprando aí para o Diogo, né, o tempo todo ali, ajudando também, relembrando as informações e tal. Bom, então nós vamos encerrando e agradecer a participação de todo mundo, porque realmente hoje foi muito dinâmico, as pessoas mandaram muitas perguntas, tal, foi muito participativo. E então nós vamos passar aquele vídeo que contou com a participação de 19 militantes de diferentes lugares aqui de São Paulo, né? E para driblando a quarentena, mostrando que é possível fazer coisas na rede sem estar presente fisicamente, né? Então, vamos entrar com o nosso vídeo e aí esperamos. Esse é um fato extraordinário. O Lula faz aniversário, 75 anos. Porém, quem recebe os presentes é o povo brasileiro. Quero destacar 5 presentes recebidos pelo povo brasileiro: Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, transposição do Rio São Francisco, aumento real do salário mínimo. Parabéns, presidente Lula. Muitas felicidades e 100 anos de vida. Anula STF. Passa o tempo e tanta gente a trabalhar. De repente essa clareza pra notar. Quem sempre foi sincero e confiar. Sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda certeza. Pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilhar nossa estrela. Lula lá, é a gente junto. Lula lá, valeu a espera. Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer
brilha nossa estrela. Passa o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, lula lá, brilha uma estrela, lula lá. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Parabéns, Lula, pelo seu aniversário. E muito obrigado pelo Luz para Todos que você colocou na sua gestão para mim e minha família no Camamu, na Bahia. Uhum.